tema de hoje são formalidades linguísticas que todo mundo tem problemas quando troca de país. Quando eu cheguei no Brasil, eu tive muita dificuldade em algumas coisas relacionadas à língua formal. Eu, por exemplo, não conseguia entender qual era a diferença do tu para o você, para o senhor e a senhora. Eu nem sabia também em qual ocasião usar o que e como, porque não há essa mesma colocação em alemão. Lá só tem uma distinção, du ou sie. O sie é sempre formal, o du sempre é informal e íntimo. Os alemães não gostam de muros e muros altos nas suas casas, mas eles têm verbalmente e na língua certos muros. Na Alemanha não é possível você simplesmente falar du para qualquer pessoa que você encontra. No início, quando você conhece alguém, você sempre tem que ser formal. Você sempre vai falar para essa pessoa sie, mesmo quando é uma pessoa jovem. O du na Alemanha, como é uma coisa muito íntima, tem que ser oferecido. E literalmente as pessoas oferecem o du para você. Tipo numa frase, wir können uns auch duzen. O que significa nada mais do que dizer assim, podemos começar a falar du um para o outro. E o mais engraçado disso é que é possível negar isso. Você pode, se você não se sentir à vontade, dizer, não, eu não quero chamar você de tu. Eu quero ficar no sie mesmo. Porque você talvez não se sinta à vontade de essa outra pessoa ter esse grau de intimidade com você. Porque na Alemanha o du realmente é muito íntimo. E o sie dá um pouquinho de distância. Essa parte de falar formal ou informalmente com outra pessoa, os alemães levam muito a sério. Agora vamos fazer o contrário. Para essa gringa aqui, foi muito complicado de entender o lance do você e do tu. Aliás, depois de 30 anos de falar português, eu tenho que dizer e admitir que até hoje não sei conjugar o tu. Sabem aquela coisa do eu faço tu? Como é mesmo? Tu fazes? Eu não faço nem ideia. Agora, sempre só uso o você, o que já não funciona tão bem em Portugal, porque o você de Portugal é formal. Ainda é como era antigamente no Brasil. É vós me ser. Em Portugal, quando você fala com a pessoa intimamente, quando você é amigo, você fala tu. E você sabe conjugar o tu corretamente. Vocês podem acreditar, os brasileiros que vão para Portugal têm uma dor de cabeça enorme com isso. As minhas filhas tiveram. Uma delas ficava, logicamente, na sala de aula, chamando todas as coleguinhas e os coleguinhas de você. Até que uma das meninas simplesmente disse para ela, mas Carol, tu podes me chamar de tu. E aí foi quando ela se tocou, que o você lá era formal. Outra dor de cabeça que eu tive aqui no Brasil foi como e quando usar o senhor e a senhora. E a coisa mais louca para mim foi descobrir que tinha crianças pequenas chamando a própria mãe de a senhora. E sinto muito, isso para mim é uma aberração. E por mais formais que os alemães são, chamar a própria mãe de sie, ou seja, de a senhora, jamais. Eu sei hoje em dia que é uma forma de expressar respeito pelos pais. Mas para mim era muito estranho porque essa forma de falar com os pais é algo super arcaico, coisa do século retrasado, não é nem do século passado. Antigamente, muito antigamente, antes dos meus pais viverem, os filhos tinham esse tipo de expressão com os pais, mas não nos dias de hoje.
Falando em formalidades, nós não podemos esquecer dos nomes e as formas que as pessoas se referem uma à outra. É muito importante saber que no Brasil você fala com alguém sempre com o prenome e na Alemanha sempre com o sobrenome. Por exemplo, é a senhora da Silva, não a senhora Francisca. É o senhor Müller e não o senhor João. É um pouquinho estranho para os brasileiros porque aqui todo mundo fala um com o outro sempre falando o primeiro nome, ou seja, o pré-nome. Na Alemanha, o mais importante é o seu sobrenome, que costuma ser um só. E os alemães, quando vêm no Brasil, eles ficam realmente espantados com a quantidade de sobrenomes que as pessoas aqui têm. É da Silva, Souza, da Fonseca, Guedes, Guimarães, alguma coisa. Isso juntando com mais prenomes é desse tamanho. No início eu achei muito estranho e fiquei pensando assim, como é que eles conseguem escrever tudo isso? Ou melhor dizer, como é que eles conseguem gravar e memorizar tudo isso? Como eu casei com um brasileiro, hoje eu fico irritando todas as repartições públicas da Alemanha. Porque eu agora também tenho 2 sobrenomes e eu também tenho naturalmente 2 prenomes que a minha mãe me deu, então eu tenho 4 nomes ao todo e na maioria das vezes nas repartições na Alemanha o pessoal fica assim, como assim? É como sem tracinho no meio. E tem acento? Meu Deus, que acento é este? Para o brasileiro já é meio estranho chegar na Alemanha e encontrar uma Gudrun Schmidt. Prenome, sobrenome. Um de cada. O prático é para assinar. Pois é, formalidades. Cada país tem as suas próprias. E toda a gramática também depende um pouquinho disso. Por isso é bom saber dessas coisas, desses detalhes, né? Por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado. Beijo da gringa.